caso Eloá ficou muito conhecido e foi muito comentado em todo o Brasil quando ele aconteceu. E é sobre esse trágico sequestro seguido de homicídio que eu vou falar no vídeo de hoje. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, eu quero convidar você a se inscrever no canal se gostar dos conteúdos e a deixar o like para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês. Dito isso, vamos pro vídeo. Eloá Cristina Pimentel nasceu em Maceió, Alagoas, no dia 5 de maio de 1993. Ela era filha de Everaldo Pereira dos Santos, que era ex-cabo da PM, e Adriana Cristina Pimentel, que na época trabalhava em uma creche. E Eloá tinha um irmão mais novo que se chamava Douglas. Na época que aconteceu tudo isso, eles estavam morando em São Paulo. Quem conhecia Eloá sabia o tipo de menina que ela era, muito gentil, carinhosa e amada por todos. A mãe dela dizia que ela era muito pura, sem maldade, ela achava que todo mundo era do bem e todo mundo era como ela. Com 12 anos de idade, ela conhece e começa a namorar com Lindenberg. Ele era o primeiro namorado de Eloá, mas como ele já tinha 19 anos, ele já havia tido outras namoradas antes dela. Lindenberg Fernandes Alves nasceu na Paraíba e quando tinha 2 anos de idade veio para São Paulo com a mãe e com o irmão. Ele trabalhava numa transportadora como carregador e de final de semana ele era entregador numa pizzaria que era da onde ele tirava uma renda extra. A mãe da Eloá conta que quando ela descobriu que a filha estava namorando, ela ficou bastante surpresa pela Eloá ser bastante nova. Então os pais dela resolveram chamar ele para ir na casa deles para conhecer o Lindenberg e ver como ele era. O pai da Eloá colocou várias regras na relação dos dois e o Lindenberg acabou aceitando todas elas porque ele queria mesmo ficar com a Eloá e por fim das contas os pais dela adoraram ele. O apartamento dos dois eram bem perto e como um típico casal adolescente, a relação deles sempre acabava terminando, mas eles sempre acabavam voltando. Lindenberg era sempre o que terminava o namoro, mas ele acabava se arrependendo e voltava atrás. Então passou um tempo, a Eloá fala pra mãe dela que ela não queria mais ficar com o Lindenberg, porque ela já estava cansada e que ele já estava ficando muito agressivo, então ela decide que não queria mais namorar com ele. Com o término, Lindenberg começou a perseguir a Eloá, ele passava na frente da escola dela, mas ele não parava, era só para mostrar, ó, eu tô aqui perto de você. No dia 3 de outubro de 2008, Eloá já tinha 15 anos de idade e Lindenberg tinha 22. Já fazia um tempo já que a relação deles havia terminado e nesse dia a mãe dela conta que a filha teve um mau pressentimento e pediu pro irmão dela não abrir a porta de jeito nenhum caso o Lindenberg fosse lá para falar com ela. Então a Eloá foi para a escola e o irmão ficou em casa, o telefone não parava de tocar e depois de muita insistência ele atende e era o Lindenberg, querendo conversar com ele, falando que estava muito nervoso. Douglas ficou com dó dele e deixou ele subir, eles ficaram lá um tempo conversando e o Douglas fala para ele que a Eloá tá para chegar da escola e que eles precisavam sair lá da casa deles porque ela não queria ele lá de jeito nenhum. Então ele sugere ir numa pastelaria. Eles sobem na moto e vão até lá. Passa um tempo, o Douglas pede para o Lindenberg levar ele de volta para o apartamento. Então eles sobem na moto, só que Lindenberg leva ele para uma represa. E o telefone do Lindenberg acaba tocando e ele fala para o Douglas que ele precisa dar uma saída, mas que já voltava para buscar ele. Ele larga o Douglas lá e vai para o apartamento da Eloá. Passou 30 minutos e o Douglas percebeu que ninguém ia voltar para buscar ele, então ele resolve ir a pé lá da represa para casa, que dava mais ou menos uns 40 minutos de distância. Então ele chega em casa e bate na porta, mas a porta tá trancada e ele acha que não tem ninguém em casa. Ele senta na escada para poder esperar ou a irmã ou o pai chegar. Às 6 horas da tarde, o pai dele chega e pergunta por que ele tá sentado do lado de fora da casa e ele fala que a irmã dele saiu para fazer um trabalho e ele não tinha chave para poder entrar. Então o pai dela sobe para abrir a porta e quando ele abre, Lindenberg grita que tá lá dentro com a Eloá e com alguns amigos dela que não era para ele tentar entrar e nem fazer nada. O pai da Eloá liga para a polícia e as pessoas já começam a perceber que tem alguma coisa errada. Lindenberg já tinha planejado tudo isso porque ele já estava armado, né, antes de tudo isso acontecer. Todo mundo com medo do que ele podia fazer, então resolveram obedecer ele e não fazer nada. O pai dela já havia avisado a polícia, né, porque já fazia um bom tempo que o Lindenberg estava dentro do apartamento com vários adolescentes menores de idade.
Chega o primeiro policial e tenta falar com Lindenberg, ele tenta convencer ele a soltar os reféns, então Lindenberg atira contra o policial e ele resolve chamar mais ajuda. Então começa a chegar várias viaturas, a imprensa também já tinha chego porque já havia somado 7 horas de sequestro. Lá dentro do apartamento estava Lindenberg, Eloá, a amiga dela Nayara, Iago e o Vitor, que era namorado da Nayara. Depois de algumas horas do sequestro, Lindenberg resolveu soltar os 2 rapazes que estavam lá dentro com ele. Quando eles saíram, eles contaram que obedeceram tudo que o Lindenberg falava porque ele estava armado e eles perceberam que ele não estava para brincadeira. Eles também contaram que apanhou do Lindenberg algumas vezes. Agora só Lindenberg, Eloá e Nayara dentro do apartamento. Ele tinha um celular que ele conseguia falar diretamente com a polícia. Eles negociavam e numa hora ele pediu para falar com a mãe da Eloá. E ele fala pra ela que ele não vai soltar a Eloá, que se ela não ficar com ele, ela não vai ficar com mais ninguém e que de lá ela não iria sair viva. A essa altura já fazia um bom tempo de sequestro e a imprensa já estava se perguntando por que a polícia não havia invadido ainda o apartamento. Lá dentro do apartamento tinha 2 menores de idade e por que eles estavam demorando tanto para entrar? E eles disseram que eles queriam fazer tudo da forma mais certa possível, vencer ele pelo cansaço, então eles cortaram a luz, eles pararam de mandar comida e água para eles, e porque os policiais acharam que fazendo isso, o Lindenberg ficaria cansado e soltaria todo mundo. Mas mesmo fazendo tudo isso, o sequestro continuou. Quando chegava a noite, Lindenberg amarrava os braços da Eloá junto com os braços da Nayara, para ele poder ter a plena certeza que elas não iriam fazer nada e nem tentar fugir. Quando elas acordavam, ele já estava acordado, esperando, e ele dormia muito pouco. A Nayara conta que quando o clima ficava pesado entre a Eloá e o Lindenberg, ela tentava acalmar, sabe? Porque eles brigavam muito. E o papel dela que ela assumiu foi esse, tentar acalmar os ânimos dos dois. Eles brigaram muito durante o sequestro e a Eloá surtava às vezes, dizendo que não aguentava mais, que se fosse pra ele matar ela, era pra ele matar logo. A Nayara falava que não, que era pra todo mundo ficar calmo, que ia dar tudo certo e ela sempre conseguia apaziguar a situação. Mas vamos lá, tudo isso aconteceu no apartamento da Eloá. Ela morava naqueles conjuntos populares de predinhos, sabe, do governo, que tem um predinho do lado do outro. Do lado de fora tinha muita gente, policiais, muita gente curiosa e a imprensa em peso. A imprensa chegava às 6 da manhã e só ia embora, 10 horas da noite, quando via que não ia acontecer mais nada. Tudo era transmitido pela TV em tempo real e era só isso que se falava na época. Um dia Lindenberg dá um tiro contra a imprensa e nesse mesmo dia ele deixa a Eloá e a Nayara aparecer na janela por alguns instantes. Elas fizeram um sinal para dizer que estava tudo bem e logo ele puxa elas para dentro de novo. Como tudo era transmitido em tempo real, porque a mídia estava lá o tempo inteiro, o Lindenberg de dentro do apartamento conseguia ver cada passo que a polícia dava, o que eles falavam, o que eles estavam planejando fazer, tudo ele acompanhava. Depois de 50 horas de sequestro, Lindenberg fez uma entrevista ao vivo com a Sônia Abraão, coisa que foi muito criticada na época e até hoje as pessoas falam disso. Vamos lá, a polícia estava ali o tempo inteiro e não conseguia fazer ele soltar as 2 meninas. Como que uma entrevistadora de TV iria conseguir? O sequestro virou um palco de espetáculo onde sempre estavam esperando e torcendo para alguma coisa acontecer só para ter mais uma coisa para noticiar. Não se sabia o que era mais importante naquela época, conseguir fazer Lindenberg soltar as 2 meninas ou manter a audiência. Mas uma coisa criticada na época foi que Lindenberg apareceu algumas vezes na janela, e se a polícia tivesse acionado um atirador profissional, eles com certeza já teriam atirado nele e teria posto um fim naquilo. Eloá aparecia de vez em quando, bem nervosa e chorando na janela, e pedia para todo mundo ficar calmo, que estava tudo bem. A mãe, em uma entrevista, disse que achou muita irresponsabilidade tanto do lado da polícia quanto do lado da mídia. E acontece uma coisa bem inesperada, o Lindenberg solta a Nayara. Não se sabe o momento exato quando isso aconteceu, porque depois ela conversa com ele pelo telefone e ela acaba voltando pro apartamento. Ele vai falando pra ela chegar mais perto, que ele não consegue ver ela, e ela vai subindo as escadas até que ela chega em frente à porta do apartamento. As escadas desses predinhos eram pra fora, então todo mundo conseguia ver o que estava acontecendo, e os policiais até disseram pra ela não subir, mas já era tarde demais, ela estava na porta do apartamento. Então Lindenberg abre a porta e ele tá com a arma apontada pra cabeça da Eloá e pede pra Nayara entrar de novo e ela entra.
Muita gente se questionou na época o porquê dela ter feito isso, mas realmente ela achava que podia convencer ele a acabar com tudo isso. Pela inocência dela, ela não achava que ele iria fazer alguma coisa com elas duas, então ela resolve entrar novamente no apartamento. A essa altura do sequestro, a Nayara ter voltado pra dentro, todo mundo tava acompanhando de alguma forma, todo mundo ficou perdido, porque tipo assim, ninguém sabia o que ele pretendia fazer, o que queria acontecer naquele momento. No quarto dia de sequestro, a polícia resolve que precisava tomar uma atitude, que não podia mais deixar esse sequestro desse jeito. Na última vez que a polícia falou com o Lindenberg, foi negociado que nesse dia ele soltaria as duas. Então a polícia, achando que tinha um acordo com o Lindenberg, que seria o dia de soltar elas, eles então falam com ele e o inesperado acontece. Ele diz que não vai mais soltar elas, que ele mudou de ideia, ele precisa conversar com a Eloá para resolver a situação deles. E é somente nesse momento que a polícia percebe que a situação vai ficar mais grave e eles intervêm. Com 100 horas de sequestro, Lindenberg empurra uma mesa contra a porta. Por ser uma mesa muito pesada, ela faz um barulho quando atinge a porta. Então, imediatamente, a polícia explode a porta e eles tentam entrar de imediato, mas a mesa que está na porta não deixa eles entrar, né? Então, nesse tempo, Lindenberg dispara 2 tiros contra a Eloá e 1 tiro contra a Nayara. Nesse momento, mais policiais tentam entrar no apartamento pela janela, um só consegue e ele atira uma bala de borracha no Lindenberg, mas acaba não acertando ele. No momento que a porta é aberta, Nayara sai correndo e já é socorrida ali mesmo pelos policiais e paramédicos que estavam ali esperando. Depois de um tempo, a polícia sai do apartamento com um corpo numa maca, que a princípio todo mundo achou ser o Lindenberg e acharam que a polícia havia conseguido deter ele, mas depois todo mundo percebeu que era a Eloá naquela maca. Quando os policiais invadiram o apartamento, Lindenberg não atirou contra eles. Desde o começo, o objetivo dele era atirar contra a Eloá e ele não se importava o que iria acontecer com ele depois disso. A Nayara chegou primeiro no hospital, ela levou um tiro no maxilar, mas ela não corria risco de morte. A Eloá chegou em seguida desacordada, ela levou um tiro na cabeça e um na virilha. Imediatamente ela foi levada para a cirurgia. Logo depois da cirurgia, ela é internada em estado de coma irreversível. Voltando no que aconteceu, quando a polícia explodiu a porta do apartamento, a polícia conta que só explodiu a porta depois que ouviram o primeiro tiro, mas a Nayara diz que não, que Lindenberg só atirou depois que a polícia explodiu e tentou entrar. A mídia que estava do lado de fora também afirmam que só ouviram os disparos depois que a polícia tentou explodir a porta. A Nayara, um tempo depois, contou que Lindenberg ficou surpreso quando ele chegou no apartamento e viu que a Eloá não estava sozinha, que tinha vários amigos dela lá. Ele achava que ela estaria sozinha, e ele ficava repetindo que não era para ter ninguém lá, que ele ia chegar, matar a Eloá e sair. Ela também conta que em alguns momentos, quando ele agredia os 2 rapazes que estavam lá com eles no apartamento, ele também agredia a Eloá. Alguns momentos ainda dentro do apartamento, a Eloá aceitava voltar com ele para tentar acalmar a situação, mas ele disse que tentou várias vezes falar com ela e ela não quis, que agora ele não queria mais, ele só queria passar esses últimos momentos do lado dela. A Eloá não resistiu e veio a óbito 30 horas depois do sequestro, no dia 18 de outubro de 2008. O enterro dela reuniu mais de 10 mil pessoas que foram prestar homenagens. Em fevereiro de 2012, o Lindenberg foi a júri popular e foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pela morte de Eloá e mais 10 crimes cometidos durante o sequestro. A Nayara ficou bem e voltou a viver sua vida. Durante o sequestro, o pai da Eloá, Everaldo dos Santos, foi reconhecido pela polícia e preso por 4 assassinatos no estado de Alagoas. Ele foi julgado e condenado a 33 anos de prisão. Até hoje discutido como esse caso foi tratado pela mídia e pela polícia. Estavam lá, o dia inteiro, durante todo o sequestro, meio que mostrando pro Lindenberg cada passo que a polícia dava. Negociaram muito e no fim não deu em nada. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi o primeiro caso brasileiro que eu trago aqui no Sexta Macabra e eu já quero pedir para vocês deixarem o like e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Beijo e até o próximo vídeo.